A pregação do Evangelho é uma ordem que aborda um conteúdo excelente. O primeiro é que o Evangelho é uma autoridade suprema. Segundo lugar, é um conteúdo excelente. Essa Bíblia que você tem na mão, ou de papel, ou o aplicativo da Bíblia aí no teu celular, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para nós. Esse conteúdo aí, ele é excelente. Quando eu leio essa palavra, quando eu medito nessa palavra, quando eu estudo essa palavra, o Espírito Santo ilumina a minha mente para eu entender a revelação de Deus. A Bíblia não é qualquer livro. Essa literatura que você tem aí na mão, ela não é qualquer literatura, ela é a palavra de Deus. Quando a gente abre as Escrituras para lê-la, é Deus falando com a gente. E quando Deus fala com a gente, Ele ensina, Ele exorta, Ele conforta, Ele edifica, Ele consola, porque Ele é um Deus amoroso, todo-poderoso, justiça, fiel, e a sua palavra é excelente. Ao comissionar os discípulos a pregar, ao enviar os discípulos, Jesus é muito específico quanto ao conteúdo da pregação. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15, que é a leitura que eu fiz. O termo Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Para Marcos, a história de Jesus Cristo é a boa nova a ser proclamada, a ser anunciada, a ser revelada. Jesus ele estava instruindo os discípulos a testemunharem acerca dele mesmo. Jesus está dizendo: olha, eu vim porque o Pai me enviou, eu ressuscitei, ele está falando aqui pós-ressurreição, agora eu vou para o Pai, a igreja viu, os discípulos viram Jesus indo para o Pai, subindo aos céus, e ele envia o Espírito Santo, e Atos 2, ali tem o momento extraordinário, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ali tem o cumprimento do batismo no Espírito Santo. Alguns estudiosos entendem que a igreja, no contexto do Novo Testamento, a igreja começa ali é a inauguração da igreja, e ali o Espírito Santo enche a igreja de poder, enche a igreja de autoridade, e o Jesus que foi enviado pelo Pai, e que enche a gente do Espírito Santo, agora ele envia a sua igreja, como instrumento. A igreja é instrumento de propagação do Evangelho. A igreja é instrumento, é vaso na mão do Senhor para pregar a missão de Deus. E a igreja é formada por várias pessoas. Então, cada pessoa aqui, cada irmão aqui tem essa autoridade de pregar esse conteúdo excelente. O Evangelho que Cristo nos manda proclamar não é o da teologia da prosperidade. O Evangelho que Jesus Cristo nos manda pregar não é da teologia da libertação. O Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos manda pregar, proclamar, é uma mensagem vinda de Deus, é uma mensagem vinda do céu. E é uma mensagem que sai da boca de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus, e que nós chamamos esse livro hoje de Bíblia. Nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação do homem, da mulher. A verdadeira missão de Jesus é salvar o ser humano. O mundo tenta desviar o foco, o mundo tenta nos distrair, o mundo tenta nos enganar, mas quem olha para Jesus, quem lê esse conteúdo excelente, quem lê o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, não é enganado, não se enrola com as questões dessa vida.
Como diz o apóstolo Paulo, o soldado que ministra bem, ele não vai jamais se atrapalhar com as coisas deste mundo. Porque o soldado de Cristo, ele está com o olhar dele firme no Senhor e com a palavra dele, que é a Bíblia, na mão e na mente, meditando, lendo, entendendo, olhando, vivendo essa palavra. Então, o evangelho que nós vamos pregar é a mensagem de Deus. O evangelho que nós vamos pregar é a mensagem de Jesus. O evangelho que nós vamos pregar é poder de Deus para a salvação do homem. Do homem. Não se distraia com outro evangelho. Quantos evangelhos falsos, né? Mas existe um evangelho que é verdadeiro. E Jesus disse que quando esse evangelho verdadeiro for pregado, aí vem o fim. Então, se Jesus ainda não voltou, é porque esse evangelho verdadeiro ainda não foi pregado a todo mundo. Porque a palavra de Deus diz que quando esse evangelho, e ele está falando do evangelho dele, o evangelho verdadeiro, quando ele for pregado, aí sim virá o fim. Ou seja, Jesus voltará. Então, a mensagem que nós pregamos é a mensagem de Deus. O Deus Todo-Poderoso que age através do seu Filho Jesus, que age através do seu Espírito Santo, trazendo libertação ao cativo, trazendo, quebrando o poder do diabo, quebrando o poder do pecado, quebrando o poder da morte. Nós queremos dar ênfase nisso. Jesus quer entrar na sua vida para te libertar. Você que ainda não conhece Jesus, que está participando desse culto por essa transmissão, ou que irá ver esse vídeo depois, essa gravação. Jesus quer entrar na sua vida para te libertar. Jesus, ele está nesse mundo atuando para desfazer as obras do diabo, de Satanás. Jesus, ele opera nesse mundo através da sua palavra, através do Espírito Santo, para nos libertar do pecado e da morte. O homem que tem Jesus é liberto. O homem que tem Jesus é protegido. O homem que tem Jesus é abençoado. Quem tem Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. E nós sabemos disso. Se sabemos disso, que só é livre verdadeiramente, só tem a vida eterna verdadeiramente quem tem Jesus, quem já aceitou Jesus. Então eu não vou ficar parado, eu vou pregar o Senhor Jesus, eu vou anunciar o Senhor Jesus, eu vou propagar esse evangelho, porque eu quero que os meus parentes, que os meus amigos conheçam Jesus. Eu quero que os meus vizinhos aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus é o excelente conteúdo que faz do Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Façamos da pessoa de Jesus o centro da nossa pregação. Em nome de Jesus, igreja, comunidade de Jesus. Igreja não é para entretenimento. O foco da mensagem é Jesus. A mensagem que nós pregamos é a mensagem de Jesus, o Cristo ressurreto. A igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, ela é muito séria e ela não abre mão disso. O nosso foco não está nas coisas deste mundo. O nosso foco não está nas coisas materiais. As coisas materiais são importantes, mas as coisas invisíveis em Cristo são mais importantes e excelentes. O nosso foco é Jesus Cristo. Não seja distraído por outra mensagem. Não seja distraído por outro evangelho. Não seja distraído por outro tipo de literatura ou de mensagem, de evangelho falso, de evangelho capenga, de evangelho que não contempla verdadeiramente o Cristo Salvador. Jesus é o excelente conteúdo da mensagem. Façamos da pessoa de Jesus
o centro da nossa pregação. Que Jesus cresça, que o ser humano diminua sempre. Que a glória, que a honra seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o centro da igreja, que Ele seja o centro da mensagem, o centro da nossa família, o centro do casamento, que Ele seja tudo na nossa vida para a honra e glória do Senhor. Que Ele seja o conteúdo abordado em nossas reuniões de pequenos grupos. Que Ele seja o conteúdo nos cultos de celebração, em nossas programações nos ministérios, nas reuniões de comunhão. Que sejamos usados por Deus como instrumento nas mãos dEle. A pregação do Evangelho é uma ordem que envolve uma autoridade suprema e um conteúdo excelente. A mensagem tem que ser pregada. Onde tiver um culto, onde tiver uma reunião, o centro desse culto, dessa reunião, tem que ser a pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho, de uma forma expositiva, para que a igreja compreenda, para que a igreja entenda racionalmente que o Senhor Jesus é o único Salvador, é o único Senhor, que sem Ele o homem está perdido. Sem Jesus, o homem não tem a vida eterna. O homem precisa entender que ele nasceu em pecado, que ele foi gerado em pecado, que ele precisa, que ele necessita de um Salvador. E a Igreja Adventista da Promessa em Caxias é um instrumento para oferecer, para mostrar, para ensinar às nações, os bairros aqui, a rua, os moradores dessa rua, que Jesus é o único Salvador. Pequeno grupo, Jesus é o centro. É um culto de celebração do aniversário e chamou a igreja para participar, que Jesus seja o centro. É o culto de aniversário da igreja, Jesus é o centro. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado sempre ao Senhor Jesus Cristo.